Olá, hoje trazemos para vocês literatura de combate e vamos ler textos de Luís Bernardo Oana e Armando Emílio Gabuza. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele, porque era um cão feio. Tinha sempre muitas moscas a comer-lhe as crostas das feridas e quando andava, as moscas iam com ele a voar em volta e a pousar nas crostas das feridas. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como os outros cães. Nós éramos 12 quando fomos para a estrada do Matadouro com o cão tinhoso. O Kim, o Gulam, o Zé, o Xangai, o Carlinhos, o Isufo e o Chico. Iam pelo meio da estrada com as espingardas apontadas para a frente. Atrás deles ia o Faruque, que não tinha espingarda, a arrastar o cão tinhoso pela corda. O cão tinhoso não queria andar e chiava que se danava com a boca fechada. As tuas dores, mas as minhas dores, vão estrangular a opressão. Os teus olhos, mas os meus olhos, vão falando da revolta. Na segunda-feira de manhã fui ver o cão tinhoso logo que cheguei à escola. A Isaura estava ao pé dele e dava-lhe o lanche dela, partindo o pão aos bocadinhos e espalhando-os perto da boca do cão tinhoso, que ia comendo devagar porque levava muito tempo a mastigar. Quando tocou para entrar, a Isaura despediu-se dele e veio a correr para a chamada. Lá dentro, enquanto fazia as contas e o desenho, e mesmo durante o ditado, fui pensando no cão tinhoso a ser morto pelo doutor da veterinária, depois de ter escapado da bomba atômica, e tudo, depois de ter corrido uma distância monstra para não morrer por causa da bomba atômica. O doutor da veterinária se calhar não tinha vontade nenhuma de matar o cão tinhoso, mas como é que ele havia de fazer? Coitado, se foi o senhor administrador quem mandou. Se me perguntares quem sou, cavada de bexiga de maldade, com um sorriso sinistro, nada te direi. Nada te direi, mostrar-te-ei cicatrizes de séculos que sulcam as minhas costas negras, olhar-te-ei com olhos de ódio, vermelhos de sangue vertido durante séculos, mostrar-te-ei minha palhota de capim a cair sem reparação. Levar-te-ei às plantações, onde sol a sol me encontro dobrado sobre o sol enquanto o trabalho árduo mastiga meu tempo. Levar-te-ei aos campos cheios de gente, onde gente respira miséria em toda hora. Nada te direi. Mostrar-te-ei somente isto. E depois mostrar-te-ei os corpos do meu povo, tombados por metralhadoras traiçoeiras, palhotas queimadas por gente tua. Oh, meninos, isto não é um bazar, hein? O que o Kim te estava a dizer? Sim, tu, Jimmy, responde-me. Não vai dizer nada? Ou será preciso usar a régua nesse teu rabinho? Não era nada, senhora professora. Era por causa do cão tinhoso. O doutor da veterinária vai matá-lo. Mas vocês não têm tempo para tratar desses sigilosos negócios de Estado durante a hora do intervalo, hein? Temos sim, senhora professora. Então toca fazer o desenho. E bico calado. Bem, a Isaura era a única que fazia isso. O Kim disse-me que um dia o cão tinhoso era muito velho, mas que quando ainda era novo deveria ter sido um cão com o pelo a brilhar como o do Mike. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. Mas isso é capaz de ser peta. O Kim diz muitas coisas que a gente nem pensa que podem ser verdadeiras, porque quando ele conta, a gente fica tudo de boca aberta. A malta gosta de ouvir o Kim a contar coisas de outras terras e os filmes que vai lá ver em Lourenço Marques no Scala. Perguntei ao Kim como é que o doutor da veterinária havia de matar o cão tinhoso. E ele disse-me, um cão mata-se com antibióticos. Eu perguntei-lhe o que era isso de antibióticos e ele zangou-se e disse, oh, seu burro,
E depois de se calar um bocado e continuar a fazer o desenho, voltou a falar, mas já sem estar zangado. Meu Deus, quem é que te manda ser tão besta? E quem é que me manda ter tanta paciência para te aturar? E que ainda por cima, não sei, em que língua é que te hei de falar porque não percebes nada de português? Xissa, um cão mata-se com uma bala de ponto 22. Quando chegou a hora do intervalo, a Isaura veio ter comigo, muito aflita. O que é que tu e o Kim estavam para ali a dizer? O que é que tu e o Kim estavam para ali a falar do cão tinhoso? Nada. Vão matá-lo. O doutor da veterinária vai matá-lo, é isso? Não é isso. Isso é mentira do Kim. Então por que estavam a falar nisso? Para passar o tempo, horas. É que o desenho era tão chato. Mas vocês não sabem que não devem dizer mentiras. O Kim é que estava a dizer mentiras? Não fui eu. Nós, eu e o Telmo de um lado, o Xixoro e o Norotamo do outro lado, íamos também armados, meio metidos no capim, como o Kim tinha mandado, a abater o mato. Eu não entrava muito pelo capim, porque quando me aparecia uma micaia pela frente, eu contornava pelo lado da estrada do matadouro, por onde o resto da malta ia, e volta e meia o Kim tinha de me perguntar se eu ia abater o mato ou quê. Porque eu só queria olhar para o cão tinhoso, a chiar que se danava. E mais aquele barulho de ossos lá dentro dele, que às vezes ouvia quando o Faruque puxava com força. E mesmo lá na escola, no canto das camas de poeira das galinhas do senhor professor quando ele andava. Quando chegamos ao matador, os moleques do Costa vieram ver a malta passar. Onde vais, menino? Leva a espingarda, vai à caça. Mas aquele cão não presta. Fora daqui, negralhada. Era o Kim. Os moleques julgaram que o Kim falava na brincadeira e não se meteram. Mas o Kim apontou-lhes a arma e repetiu: fora daqui, negralhada! Fora daqui, cabroada escura! Fora daqui! Desapareceram todos num instante a correr que batiam os calcanhares no cu, como dizia o Kim. O Kim disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos a bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer todos, que era uma beleza, e o cão tinhoso a fugir depois dela arrebentar e a correr uma distância monstra para não morrer. O Kim não me contou a história toda logo de uma vez e disse que só acabava se eu me portasse bem lá dentro na prova. Eu passei-lhe quase toda a prova, mas a senhora professora topou-lhe e deu-lhe 8 reguadas no rabo. Quando saímos, não lhe pedi para acabar de contar a história da bomba atômica, porque ele era capaz de se lembrar do que a senhora professora lhe tinha feito lá dentro e zangar-se comigo. Todos ficaram de boca aberta a ouvir. Até o senhor Sá deixou de atender os fregueses para ouvir o que ia contar. Ele contou tudo desde o princípio sem ninguém pedir. Mas era diferente daquilo que ele tinha começado a contar na escola, porque já não metia o cão tinhoso. Mas eu não disse nada, porque ele era capaz de se zangar comigo. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. E em muitos sítios não tinha pelos nenhuns, nem brancos, nem pretos. E a pele era preta e cheia de rugas, como a pele de um gala-gala.
Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. Quer dizer, a Isaura era a única que gostava do cão tinhoso e passava o tempo todo com ele a dar-lhe o lanche dela para ele comer e fazia-lhe festinhas. Mas a Isaura era maluquinha, né? E todos sabiam disso. E a senhora professora já tinha dito que ela não regulava bem. O cão tinhoso tinha uns olhos que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas, que lhe escorriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a andar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Eu via todos os dias o cão tinhoso a andar pela sombra do muro em volta do pátio da escola, a ir para o canto das camas de poeira das galinhas do senhor professor. As galinhas nem fugiam, porque ele não se metia com elas. Sempre a andar devagar, à procura de uma cama de poeira que não estivesse ocupada. O cão tinhoso passava o tempo todo a dormir, mas às vezes andava. E então eu gostava de o ver com os ossos todos à mostra no corpo magro. Eu nunca vi o cão tinhoso a correr, e nem sei mesmo se ele era capaz disso, porque andava todo a tremer, mesmo sem haver frio, fazendo balanço com a cabeça, como os bois e dando uns passos tão malucos que pareciam uma carroça velha. A tua cicatriz, mas a minha cicatriz, vão lembrando o chicote. As minhas mãos, mas as tuas mãos, vão pegando em armas. A minha força, mas a tua força, vão vencer o imperialismo. Não te direi, e saberás por que luto.